Bom dia, meninos. Hoje nós vamos dar aula sobre a escola tem história. Isso vocês vão encontrar lá no livro de história, na página 44. Escola tem história. Assim como as pessoas, brinquedos e brincadeiras, famílias, as escolas também mudam com o passar do tempo. Há muitos anos era comum meninos e meninas estudarem em escolas ou em salas separadas. Ou seja, gente, era diferente do que a gente tem hoje. Hoje em dia, por exemplo, as salas são mistas. Nós temos meninos e meninas estudando dentro da mesma sala de aula. Isso só passou a acontecer depois de muitos anos, onde tínhamos turmas ou às vezes até uma escola que era destinada só a meninas e outra escola só para meninos. Não tinha essa mistura de gênero. Era todo mundo, todos os meninos em um lugar, todas as meninas em outro lugar. Aí, aqui no nosso livro ainda diz assim: meninos e meninas aprendiam a ler, a escrever e a fazer contas. Era um conteúdo específico para todos, tanto para os homens como para as mulheres. Porém, os meninos tinham mais aulas de exercícios físicos, pois eles eram educados para serem homens fortes. E já as meninas, elas tinham aulas de culinária, ou seja, elas aprendiam a cozinhar. Aula de costura, elas aprendiam a fazer roupas, a fazer esses lençóis, essas coisas que a gente usa na casa, né? Na casa da gente. As meninas eram educadas para serem futuras donas de casa. Olha bem, aqui nós temos uma sala de aula do passado também. Aqui os meninos estão tendo aula de carpintaria. Eles estavam trabalhando com madeira, aprendendo a fazer portas, aprendendo a fazer janelas, móveis. Então era uma aula destinada só aos homens. Os homens era quem poderiam fazer esse tipo de trabalho. Já as meninas, ó, elas estão em uma aula também, porém de culinária. Olha como os fogões antigamente eram diferentes. Elas estavam aprendendo a preparar o alimento da família delas quando elas fossem mais velhas e elas casassem e tivessem a sua família. Então eram aulas diferentes. As meninas treinadas para ser donas de casa e os meninos treinados para serem como a gente vai dizer, o braço forte da casa. Era ele quem comandava todos os outros trabalhos e era ele também quem mantinha as famílias. Isso acontecia comumente. Os meninos eram treinados para serem os pais e as meninas eram treinadas para ser mães. Só isso. Homens não faziam trabalhos femininos, que eram ditos femininos, e meninas não poderiam trabalhar fora de casa. Elas eram treinadas exclusivamente para trabalhar dentro das casas. Aqui nós temos a página referente ao exercício, onde pede para que você olhe e veja qual é a diferença da escola de antigamente para a escola de hoje, né? A gente pode observar aí, vocês vão responder. Depois vocês dão uma olhadinha nessa página aqui, pro videozinho da tia, que dá para você conferir se você respondeu certo. Virando a página, nós temos assim, a escola ao longo do tempo. A organização e a aparência dos prédios escolares e da sala de aula também mudaram muito. Olha essa escola antigamente como era, certo? Quem sabe, quem já foi no museu daqui de Picos, a gente vê toda aquela estrutura do Museu Osílio Albano, ali já foi uma escola. Então as escolas eram mais ou menos naquele formato, daquele jeitinho que tá lá, né? Inclusive parece com essa fotografia aqui da nossa página 46. Hoje nós já temos um prédio bem diferenciado. Muitos materiais deixaram até mesmo de serem usados. Um exemplo é a caneta de bico de pena, que tinha a ponta mergulhada na tinta antes de ser usada. Outros exemplos são o mata-borrão, que servia para absorver o excesso de tinta das páginas, e o mimeógrafo, que servia para tirar cópias. Ó, gente, vamos aqui. Essa era a caneta que eles usavam, pegavam a pontinha da caneta e colocavam dentro do potinho de tinta e escrevia. Se ressobrasse uma tinta, utilizava isso passando em cima como se fosse um carimbo para absorver a tinta que passava. Já esse mimeógrafo não é tão antigo assim.
A gente passava essas atividades que vocês recebem impressas, que hoje a impressora imprime várias ao mesmo tempo. Aqui não, a gente colocava e tirava uma por uma, porque era o professor quem girava uma maneta, né, um pedal, para que saísse do outro lado o papelzinho com tudo que a tia tinha colocado em uma folha de carbono, digamos assim. Aqui, quando você passa para a página 47, nós temos isso que é bem interessante, ó. Sem conversa. Atualmente, quando os alunos não se comportam bem em sala de aula, o professor geralmente chama a atenção, não é mesmo? A tia reclama, a tia briga, a tia tira o recreio, quando estávamos em sala de aula. Mas nem sempre foi assim. No passado, a escola era muito rígida e quando o aluno agia com indisciplina, ele recebia castigos. O mais comum era o professor bater nas mãos do aluno com régua ou com a palmatória. Olha aí a palmatória. Parece uma colher de pau, né? Ela era feita de madeira, gente, né? E abria a mão do aluno bem aberta, ele ficava com a mão aberta para o professor e o professor batia essa parte redonda na mão com bastante força do aluno. Então, as mãos dele, dependendo de quantas vezes o professor iria bater, ficavam vermelhas e às vezes até inchadas. Existiam escolas em que o aluno era muito danado, digamos assim, e a professora colocava ele de joelhos em cima de caroços de milho, do milho cru, que fica dolorido o joelho. Então, nessa época, existiam castigos que a gente diz castigos físicos, para que o aluno sentisse dor e só assim se comportasse. Hoje, já não pode mais castigar fisicamente. Os professores podem reclamar, chamar atenção, tirar da sala de aula, deixar sem o recreio, porém castigos físicos não pode mais. Nem os pais hoje em dia podem estar também castigando os filhos de forma física, de forma que machuque, certo? Aí nós temos um desenho embaixo, que é para você procurar nessa sala 5 itens que são do passado. Olha aí na mão da professora, uma carteira também é diferente. Então, você vai olhando e vai circulando o que não é mais dessa época, ok? Passando, nós temos mais uma atividade que você vai ler e vai ligar direitinho. Observa, que é essa. E a última página, nós temos um textozinho. Foi quando ele inventou a máquina de ler. Tá vendo aí ó, o uso do mimeógrafo, mostrando. Você vai ler esse texto pequeno e depois você vai responder a página 49, certo? Então, vamos prestar bastante atenção, vamos atualizando nossos livros para que a gente não fique com acúmulo de páginas em branco. Beijos, meus amores.